Há cerca de 2 dias atrás, um africano fez um vídeo tentando refutar as falas de Ciro Gomes. Esse vídeo viralizou, mas vamos ver o que ele falou. Viram esse debate aqui? Ontem aconteceu o primeiro debate para as eleições presidenciais aqui do Brasil. E entre várias falas absurdas, essa é uma delas. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. Não tem absurdo nenhum aqui. Ciro Gomes disse o óbvio. O fundão da África são os países que estão na parte desértica do continente, que é a parte mais pobre do planeta. E que não tem condições de plantar comida em abundância, como o Brasil, que é o terceiro maior produtor do mundo, até porque não desenvolveram tecnologia para isso, e também porque a geografia desértica não ajuda. Por este motivo, ao contrário da África, que importa mais do que exporta, nós temos condições de ter política de abastecimento e preço, que o continente africano, na sua grande maioria, não tem. Essa é uma triste constatação da realidade, e quem nega isso está simplesmente fora da realidade do seu próprio mundo. Lacração não ajudará a mudar essa realidade triste. A terceira inflação é a comida, aí todo mundo está sentindo. Essa não caiu nada, pelo contrário, está indo para cima. Nesses últimos 12 meses, subiu 15% em média o preço dos alimentos. Mas tem alimento, por exemplo, ovo, leite, carne, né, óleo de soja, cresceu 100%, 180%, todo mundo está sentindo isso. Isso aí é um problema do mundo. Porque quando passou a pandemia, os grandes países mais ricos começaram a melhorar a condição, começaram a comprar comida. E o Brasil produz muita comida, mas vende para fora em dólar. Por quê? Porque o Brasil destruiu o sistema de proteção do consumidor brasileiro. Aqui também o Brasil, diferente da África, diferente da China, diferente da Europa, aqui o governo pode resolver o problema. Pronto, Ciro Gomes acabou de mostrar que o problema não é só com a África, apesar de ser muito maior lá, mas sim com todos os países que importam comida. Espero que estejam satisfeitos. Aqui é o seguinte, montar uma estrutura de abastecimento e preço. Como é que funcionava isso? Já funcionou no Brasil, como é que funciona no mundo que eu estudo? É assim, quando o produtor produzir, todo mundo produziu junto por causa da estação de chuva, não sei o que e tal, o preço despenca. Aí vem o atravessador, esfola o pequeno produtor, porque ele não tem capital, ele tem que pagar o empréstimo, ele vende por um preço que às vezes não paga o que ele gastou para produzir. Um governo como o meu vai entrar nessa hora comprando, garantindo um preço mínimo, um seguro para que o produtor pequeno, especialmente, quando acabar de produzir, não seja esfolado pelo atravessador. Compro, guardo no estoque, né? Estoques reguladores, que é o que chama. Quando chegar entre safra, uma crise de comércio exterior, como é o caso, eu vendo. Só que ao invés de eu vender pelo preço de dólar, eu vendo pelo preço que eu comprei lá na baixa e garanto, portanto, um preço justo para o produtor e um preço justo para o consumidor. Chama política de abastecimento e preço, que entra na política agrícola e de comércio exterior do meu governo. Daqui a pouco, vão dizer que a África não é o continente onde tem mais pessoas passando fome. Daqui a pouco, vão dizer que, quem diz que tem fome na África está indo contra a cultura africana. Parem com essa lacração que não ajuda em nada. Continuemos com o vídeo que viralizou, mas que está totalmente fora da realidade. Acontece que essa não é a primeira vez que este mesmo candidato traz falas absurdas ao se referir à África. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. Mas para nós, não há nenhuma novidade nisso, porque afinal, vocês estão só reproduzindo aquilo que os vossos antepassados deixaram para vocês, que é essa herança colonial. Esse pensamento não é de hoje, surgiu desde muito tempo, desde a invasão colonial, e é por isso que ainda continuam reproduzindo ela. E é muito lamentável que isso aconteça hoje. De novo, Ciro Gomes está falando óbvio, e o amigo do vídeo está negando a realidade. O Brasil, querendo ou não, desenvolveu uma vasta rede de vacinação, que aliás está sendo destruída pelo Bolsonaro. E por este motivo, o Brasil ao longo de décadas conseguiu imunizar sua população contra várias doenças. Além disso, ao contrário do fundão da África, que já falei o que é, o Brasil tem dinheiro e tecnologia para produzir localmente ou comprar, e por causa disso conseguiu imunizar toda a sua população na pandemia. Por exemplo, agora, vamos ver como anda a vacinação na África,
do final de 2021 até abril de 2022, que são os dados que eu encontrei. Pauta e desigualdade sanitária. Das 6 bilhões de doses de vacina contra a Covid-19 que foram distribuídas pelo mundo, só 2,5% chegaram ao continente africano. A maior parte dos países tem índices percentuais de totalmente vacinados abaixo de 10%. Esse levantamento foi feito pelo nosso produtor, o Xande Teixeira. Pauta para o nosso correspondente, Vinícius Assis, que conversa com a gente ao vivo de Joanesburgo, na África do Sul, para nos dar uma ideia clara do que está acontecendo por aí, Vinícius. Boa noite chuvosa para você, meu amigo. Boa noite, Marcelo. Só uma correção aqui, porque eu sou meio cigano, né? Eu estou na cidade do Cabo, fiquei muito tempo na cidade, lá em Joanesburgo. Aqui, vamos dar um panorama para vocês aqui agora do continente africano. Dos 54 países da África, 53 receberam mais de 252 milhões de doses. Parece muito, né? Mas a gente está falando do segundo continente mais populoso do planeta. 1 bilhão 300 milhões de pessoas. Então, dessas doses, cerca de 70% já foram administradas, o suficiente para imunizar totalmente pouco mais de 5% da população africana. Mas se a gente pegar aquelas pessoas que receberam pelo menos uma dose, a gente passa aí de um pouco de 8% da população. Então, olhando realmente o mapa do continente, a gente vê que vários países não conseguiram, como o Marcelo já disse, imunizar pelo menos 10 pessoas a cada 100 habitantes. Vamos fazer um recorte aqui, destacando alguns países africanos. Por exemplo, percentualmente, Seychelles e Maurícios se destacam com altos percentuais. Porém, são países muito pequenos, com populações minúsculas, ilhas, arquipélagos, diferentemente de Chad e República Democrática do Congo, por exemplo, países grandes com uma população, cada um tem uma população gigantesca e que não conseguiu, cada um, imunizar nem 0,5% do público-alvo. Pois bem, segundo a OMS, em abril de 2022, 83% dos africanos não tinham recebido nenhuma dose, e o entrave era logística, até porque o mundo todo já vacinou e portanto está sobrando vacinas. Pois bem, na mesma data, 21 de novembro de 2021, o Brasil já tinha imunizado, com a primeira dose, 74% da população, e mais da metade com 2 doses. Mas, candidato, não vou perder meu tempo te dizendo que a África não é um país, que é um continente com mais de 50 países. Mas te aconselho o seguinte, eu sei que você tem muito apreço pela França, mas na próxima vez que for falar da África, não vá para Paris não, vá para Guiné-Bissau, vá para Senegal. Acredito que o monumento da Renascença Africana tem muito mais a te ensinar sobre o continente africano e a sua multidiversidade cultural, linguístico e étnico. África é poder, África é ciência, África é tecnologia, África é riqueza, África é vida. Não vai som. No final, não mostrou nenhum dado e nem argumentos contra o que Ciro Gomes disse, e veio, de novo, com falas lacrativas. Eu acho que quem tem que conhecer mais a África é o próprio africano, que fala no vídeo. Abraços do progressista.